Obrigado pelo convite, que me deu a oportunidade de reler o livro e assistir 8 versões cinematográficas. Mas aqui eu só vou falar de uma pela exiguidade do tempo. Essa única versão que eu escolhi é a versão de 1939, a mais famosa de todas, dirigida por William Wyler, que é um diretor hoje meio esquecido, mas que talvez ainda seja lembrado por alguns sucessos comerciais, como A Princesa e o Plebeu, Ben-Hur, que não são os filmes típicos que fazem desse nome um nome importante na história do cinema. Só para vocês terem ideia, o que o colega Jurandir Freire Costa, psicanalista, escreveu sobre William Wyler. Seus personagens são alvo de uma moral social que não lhes deixa outra saída a não ser responder com ódio ao ódio de que foram vítimas. Muitos dos seus filmes mostram que há um ponto em que o perdão não é mais possível, pois quem poderia perdoar já renunciou à justiça em troca da vingança. Wyler quer mostrar que a boa ocasião perdida dificilmente é recuperada. A dor da injustiça excessivamente prolongada torna-se irreversível. Ou sabemos reconhecer a chance que a vida nos dá, ou não haverá segunda chance. E Wyler é eloquente, nada mais impiedoso, triste e feroz do que um universo moral sem perdão. Não custa lembrar o que dizia Santo Agostinho: sem justiça, o que são os reinos, senão grandes assaltos, e o que são os roubos, senão pequenos reinos. O livro que deu base a esse filme foi lançado em 1847 e a autora, Emily Bronte, morreu no ano seguinte, com 30 anos de idade, por uma doença adquirida em consequência de anorexia, que era um recurso que ela utilizava sempre que ela era afastada da região de Yorkshire, onde ela nasceu e foi criada, que ela adorava e que foi a região onde ela localizou essa história do único romance que ela escreveu. Foi muito mal recebido na época, só alcançou respeito e popularidade que goza até hoje, no início do século XX. O romance trata essencialmente de um amor apaixonado que desafia a morte ou que só se realiza na morte dos apaixonados. E por isso o livro foi adotado pelos surrealistas como sendo exemplar na exposição de um amour fou, amor louco, conceito que lhes era especialmente caro. Um exemplo de amour fou está em uma fala de Catherine, quando diz que ama Heathcliff, mais do que a salvação de sua alma. A ideia de uma paixão que não reconhece limites de qualquer ordem, limites sociais, de classes e de etnia, se pretende capaz de superar a própria morte. Uma dose de morbidez e até mesmo de necrofilia, além de sugestão de acontecimentos sobrenaturais, colocou o romance, para alguns estudiosos, na companhia dos chamados romances góticos. Só que nessas narrativas góticas, os personagens são impelidos ao mal por entidades sobrenaturais, enquanto que neste livro os impulsos maldosos são absolutamente naturais, humanos ou mesmo demasiadamente humanos. O que predomina em seu enredo é a filiação ao romantismo, tanto pela ênfase em uma paixão obstaculizada por diferenças sociais e étnicas, como pela história de uma vingança obsessiva por parte de um homem que se viu rejeitado na possibilidade de unir-se à sua amada. Esse homem é Heathcliff, que quando criança teria sido recolhido nas ruas de Liverpool pelo proprietário de uma mansão chamada Wuthering Heights, localizada em uma elevação onde são frequentes vendavais. Ao rapaz, que tem a aparência de ser descendente de ciganos, foi dado o nome de um filho morto do casal para ser criado junto aos filhos de seu benfeitor, Catherine e Hindley. Enquanto Catherine se afeiçoa enormemente a Heathcliff, Hindley o odeia por se sentir preterido pelo pai que favorece Heathcliff. Mas quando esse pai morre, Hindley vai humilhar Heathcliff de todas as maneiras possíveis, degradando tanto a ponto de levar Catherine a considerar a possibilidade de casar-se com outro rapaz, Edgar, que reside em outra mansão, localizada em direção oposta à Casa do Alto, num vale. Sentindo-se rejeitado, Heathcliff foge e retorna 3 anos depois, surpreendentemente rico e vingativo. Ele adquire a Casa do Morro, porque Hindley tinha dívidas de jogo, seduz a irmã de Edgar, com quem se casa, sem amor, e Catherine fica intensamente dividida entre o afeto de Edgar e a sua paixão adolescente. Para de se alimentar e vem a morrer no parto de uma filha.
O romance dá um salto de 12 anos no tempo e prossegue com a vingança de Heathcliff, que também quer possuir a Casa do Vale, e para isso chega a sequestrar a filha de Catherine e Edgar, que também se chama Catherine, a menina, a mocinha, forçando o casamento dela com seu filho, que é um rapaz sempre adoentado. Esse rapaz morre e, pelas leis de sucessão, ele se torna também proprietário da Casa do Vale. Consumada a vingança, entretanto, tudo perde sentido para Heathcliff, que não contava que a jovem Cathy, agora viúva, fosse se interessar justamente pelo filho de Hindley, um rapaz chamado Harrington, em quem Heathcliff também se vingava, tratando como fora tratado, impedindo até que o rapaz aprendesse a ler. Com a morte de Heathcliff, também por deixar de se alimentar, Cathy e Harrington podem se unir, desfazendo a sequência de ódios e ressentimentos que iam se estendendo sobre esta segunda geração. O nome dos personagens foram objeto de observações curiosas. Hindley odiava Heathcliff, que passou a odiar Harrington, e todos os nomes começam com a letra H de hate, ódio. E o nome Heathcliff também é um nome composto de Heath, que significa charneca, a vegetação típica daquela região, e Cliff, que é penhasco. Portanto, seu nome conota a parte plana das charnecas e a parte alta do morro. O romance causou estranheza na época por lhe faltar um ponto de vista coincidente com os padrões morais. Sem personagens inteiramente bons, nem absolutamente maus, o livro também não induz o leitor a fazer julgamentos e muito menos a condenar facilmente os personagens que escapam à norma. Já a paixão de Heathcliff e Catherine surge como fascinante, apesar, ou quem sabe por quê, foge aos cânones sociais moralmente suportáveis. Mas para o leitor do século XIX, eram duas pessoas casadas com outros parceiros que não deixaram de ansiar uma pela outra. O livro também não tem um final feliz para a maioria dos personagens e transmite a rejeição da autora a qualquer maniqueísmo na escolha entre luz e trevas, amor e ódio, vida e morte, o lado racional e o lado mais instintivo do ser humano, mesclando inclusive esses opostos em um mesmo personagem. Só separadas seriam a Casa do Alto, que é a casa das tempestades, dos vendavais, e a Casa do Vale, que é das calmarias. Mas o encontro e desencontro entre os moradores desses dois mundos leva a um choque de violência e ódio mútuos. Portanto, o livro também não se enquadra plenamente no padrão romântico estereotipado, pois não traz o que era comum na época, um reflexo apenas superficial do que seria a vida real, de um modo romantizado e distante da realidade, que pode ser mais trágica e determinada pelos sentimentos mais abissais que explodem a cada página do romance. Um exemplo, quando Catherine morre, Heathcliff diz que fará uma reza para ela até que a sua língua seque. E a reza é: tomara que não tenhas paz enquanto eu viver. Disseste que eu também a matei. Se os mortos perseguem seus assassinos, persiga-me, enlouqueça-me, mas não me deixe só, não me deixe nesse abismo. Apareça para mim, nem que seja para me amaldiçoar. O psicanalista mexicano Fernando César escreveu que tal amor impossível só se realiza na impossibilidade que é a morte, justamente naquela que é o reino do impossível, mas que se mostrou para eles mais propício do que o amor. Os personagens assumem o mal, cuja expressão suprema é a morte, para chegar ao amor. O mal é execrado, mas conduz à certeza da morte como realização, e o bem almejado não garantiu a concretização de amor. Os personagens são dominados pelas pulsões de morte mais do que pelas pulsões de vida. Ambos morrem pela anorexia que matou a autora do livro. Ambos se tornam mais expectantes do reencontro através da morte do que em vida, cujas circunstâncias foram muito desfavoráveis à preservação do encantamento que os unia desde a infância. Em resumo, é uma história de triângulos amorosos e de humilhação de um herói que some para reaparecer como anti-herói, tudo isso envolto em uma abertura intrigante em que o narrador sonha com o fantasma da primeira Catherine. O fascínio que o romance exerceu sobre os leitores das gerações posteriores àquelas que inicialmente rejeitaram o livro pode ser atestado por mais de 20 adaptações para cinema e TV, incluindo mais de uma telenovela brasileira, um filme indiano, um japonês, uma versão mexicana dirigida por Luiz Buñuel, uma ambientada na França, dirigida por Jacques Rivette, 3 óperas e infindáveis ensaios literários. Como espetáculo de massas, o cinema, de certo modo, colaborou também na divulgação do livro ao longo do século XX, mesmo com modificações mais ou menos intensas nos temperamentos apaixonados, violentos e destrutivos dos personagens.
Sem dúvida, a ideia de uma paixão fusional atrai os espectadores e os leitores, por mais que neste enredo o resultado de tal envolvimento seja infeliz para os que vivenciam tal paixão desmedida. A idealização a qual se presta um relacionamento que transcende a morte provavelmente é o que instigou tantas versões. E mesmo que a versão mais famosa, a de 39, omita a segunda geração de personagens, por ter mantido a abertura fantasmagórica do livro e o seu romantismo exacerbado, resultou no que podemos considerar como um melodrama sublime. O ponto de partida para o filme chegar às telas é muito curioso. 3 anos antes, em 36, um roteirista de Hollywood chamado Ben Hatch, que era chamado, imagine, Shakespeare de Hollywood, num elogio muito exagerado, escreveu o roteiro. Mas a mesma rejeição que o livro teve entre os diretores. Quando William Wyler foi propôs refilmar, que o produtor a quem ele estava preso por contrato, Samuel Goldwyn, filmasse o livro, o Goldwyn saiu com uma das máximas dele. Ele é famoso por ter dito, quando fundaram a Metro Goldwyn-Mayer, que ele entrou, mas depois ele saiu com uma frase famosa, "Include me out", né? Ele então disse para o Wyler que não queria que esse filme fosse feito porque tinha gente morrendo no final. E gente morrendo no final é coisa de tragédia, não serve para cinema. Então o Wyler usou de uma estratégia, pediu à amiga dele, Bette Davis, que ele havia dirigido recentemente, e ela conseguiu um Oscar no filme que ele dirigiu, pediu ela que espalhasse em Hollywood que outro produtor ia comprar o roteiro para fazer o filme com ela. E aí ele foi denunciar essa manobra para o Goldwyn. E aí o Goldwyn disse, então se outra pessoa vai filmar, eu filmo antes. E aí o filme acabou acontecendo e contou com a escolha do Wyler, do grande ator inglês Laurence Olivier. Ele insistiu muito para o Olivier trabalhar no filme. O Olivier, na época, não valorizava trabalhar em cinema, mas depois ficou tão fascinado com a direção do Wyler que tentou que o Wyler dirigisse o Hamlet, que ele acabou dirigindo, que o Wyler disse, não, você conhece mais Shakespeare do que eu, você vai fazer muito bem. Então, o Olivier filmou o Hamlet. Bom, o roteiro mescla a fidelidade parcial ao livro com atenuantes para os aspectos mais rudes dos personagens. Catherine aparece um pouco mais como uma moça voluntariosa e ambiciosa, que ao casar-se com Edgar, parece estar sendo infiel a si mesma, porque o filme omite a justificativa que ela dá. Ela pretende usar o dinheiro do Edgar para proteger o Heathcliff, o que é uma coisa ingênua de uma personagem que raramente o cinema nos mostra, tem apenas 15 anos. Bom, para terminar, eu só queria chamar a atenção que o filme ganhou o prêmio de melhor filme pela Associação de Críticos de Nova York, foi indicado a 8 Oscars e ganhou o Oscar de melhor fotografia do grande fotógrafo Greg Toland, que pouco depois trabalharia com Orson Welles em Cidadão Kane. Então, o tempo acabou? Então é isso. Eu tinha trazido 3 minutos de filme, mas deixa para lá então. Eu tinha trazido 3 minutos do filme, mas... 3 minutos. É a cena em que... Bom, vocês vão ver, tem legendas. I want to crawl to her feet, whimper to be forgiven, for loving her, for needing her more than my own life, for belonging to her more than my own soul. Don't let her see me, Ellen. No. I wondered whether you were still up. Has he gone? Ellen, I've got some news for you. The kitchen's no place for that. Let's come into the parlor. Ellen, come here. Oh, it's Cathy. Sit down. Listen. Ellen. Can you keep a secret? Ellen, Edgar's asked me to marry him. What did you tell him? I told him I'd give him my answer tomorrow. But do you love him, Miss Cathy? Yes, of course. Why? Why? That's a silly question, isn't it? No, not so silly. Why do you love him? Because he's handsome and pleasant to be with. Well, that's not enough. Because he'll be rich someday, and I'll be the finest lady in the county. Oh. And now tell me how you love him. I love the ground under his feet, the air above his head, and everything he touches. What about Heathcliff? Oh, Heathcliff.
He gets worse every day. It would degrade me to marry him. I wish he hadn't come back. Oh, it would be heaven to escape from this disorderly, comfortless place. Well, if Master Edgar and his charms and money and parties mean heaven to you, what's to keep you from taking your place among the Linton angels? I don't think I belong in heaven, Ellen. I dreamt once I was there. I dreamt I went to heaven and that heaven didn't seem to be my home. And I broke my heart with weeping to come back to earth. The angels were so angry, they flung me out into the middle of the heath, on top of Wuthering Heights. And I woke up sobbing with joy. That's it, Ellen. I've no more business marrying Edgar Linton than I have of being in heaven. But Ellen, what can I do? Thinking of Heathcliff. Who else? He's sunk so low. He seems to take pleasure in being mean and brutal. And yet, he's more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same. Linton's is as different as frost from fire. My one thought in living is Heathcliff. Ellen! I am